A sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura. Quando você quiser chorar taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração. Esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor. Novamente nos encontramos mais uma vez na casa de Maurício para que possamos juntos refletir, analisar e estudar a palavra do Evangelho à luz da doutrina de Jesus. Nós saudamos primeiramente a cúpula espiritual da casa e a todos os irmãos que nesse momento nos acompanham, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Nesse momento, feitas as devidas saudações, passamos a palavra para a nossa irmã responsável pelo Evangelho desse encontro. Então, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, nós continuamos no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O item de hoje é o item 21. São Luís, Paris, 1860. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma,
não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas, se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de uma só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Para a gente compreender melhor essa última pergunta da instrução dos espíritos, que foi passada por um espírito amigo, São Luís, nós vamos só fazer uma breve retomada deste capítulo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, aqueles que têm a misericórdia, que são bondosos, que são caridosos, aquele que perdoa as faltas dos outros, que é indulgente. Este capítulo, este manual do Evangelho, ele nos aborda a virtude da misericórdia. Então ele nos fala nesse capítulo que devemos perdoar para que Deus nos perdoe, que nós devemos praticar o perdão se a gente quiser que o Pai perdoe as nossas falhas, se nós quisermos que o Pai tenha misericórdia, tenha compaixão dos nossos equívocos. Depois ele nos fala que nós devemos nos reconciliar com os nossos adversários, que nós devemos aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados juntos nessa caminhada e fazer a nossa parte, de perdoar aqueles que nos ofenderam, de procurar a outra parte que nós magoamos, que nós tivemos algum desentendimento, que nós devemos procurar a reconciliação. Depois ele nos fala que o sacrifício mais agradável a Deus, que antes de nós depositarmos no altar as nossas oferendas, ou antes de nós fazermos as nossas rogativas ao Pai, nós devemos de pensar e fazer uma reflexão dos débitos que nós temos com os nossos semelhantes, dos equívocos que nós cometemos, e aí sim, depois irmos oferecer os nossos dádivas, as nossas oferendas. Depois ele nos fala do argueiro e a trave no olho. Nós ainda temos a facilidade de ver o cisco no olho do nosso irmão e não perceber a trave no nosso. Nós temos a facilidade de ver as falhas, os erros, as mazelas daqueles que estão no nosso entorno e não fizemos a reflexão. Não nos vemos muitas vezes como um espírito imortal, que estamos aqui, que já estivemos e que vamos retornar e que temos as nossas dívidas, os nossos equívocos. Então nós vemos no outro aquilo que muitas vezes nós temos em nós e às vezes de uma maneira mais grave do que nós enxergamos no outro. Depois ele nos fala: não julgueis a fim de não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que está sem pecado. Aí tem a passagem da mulher adúltera, que Jesus nos dá a lição, que aquele que estiver limpo de qualquer pecado, limpo de qualquer erro, que faça o seu julgamento. E nós não estamos nesse patamar.
Depois vem a instrução dos Espíritos que nos fala. Através dos Espíritos amigos, nos esclarecem o Evangelho, nos falando do perdão das ofensas. O porquê nós temos que perdoar. Qual é os malefícios que a pessoa que tem mágoa, que tem rancor, acarreta para si. E qual é os benefícios que a pessoa que já consegue trabalhar o perdão tem para o seu organismo, para o seu corpo físico e para a sua parte espiritual. Aí depois nos vem sobre a indulgência, que é perdoar as culpas, se colocar no lugar do outro, reconhecer no outro um irmão de caminhada que também tem seus equívocos, assim como nós. E ser indulgente não é ser compassivo, mas é ver o que eu vou falar, a maneira que eu vou falar e qual é o ponto positivo que aquilo vai causar na vida daquele nosso semelhante. Aí depois vem essas últimas 3 perguntas. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Será repreensível observar as imperfeições do outro, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? E o item da nossa última pergunta do Evangelho, do capítulo 10. Há casos em que seja útil revelar o mal de outro. Então, se nós já passamos por todo esse capítulo, nós já entendemos ou começamos a nos trabalhar que devemos ser misericordiosos, que devemos de ter empatia, que devemos enxergar o nosso semelhante com as mesmas mazelas e falhas que nós. Nós entendemos que nós estamos aqui por várias vezes e também trazemos na nossa bagagem esses equívocos e esses pontos a serem trabalhados. Então, nessa pergunta ele nos fala: se a gente vê alguma atitude que está muito equivocada, eu devo falar? Aí ele nos diz que aí entra em ação a caridade bem compreendida. Ou seja, a caridade é aquela virtude que conduz ao amor, que conduz a Deus e que conduz ao nosso semelhante. Aí nós temos que refletir se aquela ação está prejudicando simplesmente a pessoa que está fazendo, ou se aquela ação está prejudicando um número grande de pessoas às vezes até que estão inocentes naquela situação. Aí nós temos, sim, o dever moral de achar a maneira, o meio de falar, e nós temos que nos posicionar. Porque ser indulgente, ser caridoso, não é ser compassivo com esses equívocos. Desde que nós tenhamos o entendimento, tenhamos trabalhado em nós esses quesitos do que é ser misericordioso, do que é ser indulgente, se nós já tivermos um pouco mais do entendimento do que o Evangelho de Jesus nos fala. Então, temos sempre, em qualquer situação que nós enxergamos o erro, nós devemos de nos posicionar. Mas devemos saber a palavra que vai ser usada, o momento que eu vou falar e a forma que eu vou utilizar. Este é a mensagem do Mestre Jesus.
que nós todos tenhamos sempre o coração aberto para essas mensagens. Que nós estejamos dispostos a assimilar esses entendimentos, trazer para o nosso momento atual e que nós sempre tenhamos a consciência que tudo aquilo que primeiramente nós for ler no Evangelho, aquilo primeiro é para nós. Nós somos parte. Eu tenho que entender, eu tenho que me beneficiar das palavras de Jesus, para depois eu ter essa capacidade de chegar e discernir o que é correto, o que não é correto e tomar a minha atitude diante daquela situação. Obrigada, irmã, pela leitura, pela explanação do Evangelho e que fique para a nossa interpretação essa mensagem, agradecendo a cúpula espiritual da casa que nos acompanhou, aos irmãos que nos acompanham nestas mensagens quando são reproduzidas e a todos os demais frequentadores dessa casa. Nós agradecemos, assim posto, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.